Estamos iniciando mais um tema oferecido pelo professor, coordenador da FIA, João Maurício Gama Boaventura. Muito obrigada pela sua audiência. Temos agora 66 pessoas conectadas em casa, no trabalho, para ouvir eles falarem, professor João Maurício e seus convidados, sobre ESG, modismo ou realidade. Esse é o segundo episódio que ele está oferecendo para a gente. O primeiro já está lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Tivemos mais de 500 inscritos para ouvir os desafios para a prática de ESG. Foi um sucesso no dia 19 de maio. Se você quiser, está lá disponível para você assistir. Se você não conhece a FIA, o meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Temos curso de graduação em administração, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA, pós-graduação e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias, grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em Parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nós somos mais do que uma escola de negócios. Nesses 40 anos, somos graduação, pós-graduação, mestrado, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Você tem aí no seu painel de controle 2 campos de interação, um deles é o Q&A. Utilize esse campo para fazer as suas perguntas e deixe o campo de chat só para a sua interação. Apresenta para a gente os palestrantes da noite, o professor coordenador João Maurício Gama Boaventura, professor titular da FEA USP, administrador, contador, mestre e doutor em administração pela FEA USP, pós-doc em administração pela FGV, coordenador da Rede Evoluiu dos cursos de Stakeholder e ESG da Fundação Instituto de Administração, foi professor visitante na Adam Smith Business School, University of Glasgow, na Darden School of Business, University of Virginia, e na Quinlan School of Business, Loyola University, Chicago. Pesquisador reconhecido internacionalmente em gestão de stakeholders, publicando em importantes periódicos como Long Range Planning, Management Decision, Futures, Foresight, International Journal of Emerging Marketing, editor-chefe da Revista Brasileira de Gestão de Negócios, coordenador do grupo de pesquisa Stakeholder Network do CNPq, coordenador de projetos financiado pela FAPESP, CAPES e CNPq, coordenador de projetos e membros do Conselho da Administração da FIA, Fundação Instituto de Administração, foi membro do Conselho de Administração da EIM Automatic Identification Manufacturers International, experiência executiva em cargos de C-Level, experiência como consultor de empresas em estratégia de negócios. Boa noite, senhores, e um bom evento para todos. Fabiane, muito grato pela sua apresentação da FIA. Confesso que poderíamos ter sintetizado aqui o meu currículo, desculpe, da próxima vez eu encaminho um currículo mais sintético à Fabiane. Bom, então, boa noite a todos, é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Nós já batemos aqui 119 participantes, está crescendo, o pessoal está chegando, venha, acomode-se, porque hoje nós temos um papo muito especial aqui, tá certo? Nós vamos conversar com a Sônia Consiglio Favaretto e moderado pelo professor Edson Barbeiro e por mim. E a professora Sônia, que para esse público que está aqui, dispensa apresentações, nós fazemos questão de enaltecer, tá certo? Que a Sônia, ela é jornalista, ela é SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, vice-presidente do Conselho Consultivo da CDP LA, membro do Conselho Técnico do Instituto Ex Brasil,
conselheira de empresas e atua há 15 anos em sustentabilidade. Então, isso para assim, falar pouco da professora Sônia também, porque ela também, nós descobrimos que ela também dá aula, e eu vou contar um pouquinho mais disso para você depois. E vamos ter também a oportunidade de ter a moderação aqui do professor Edson Barbeiro, doutor em administração pela Universidade de São Paulo, na área de estratégia, engenheiro pela Universidade de São Paulo, mestre em administração pela Universidade de São Paulo, que cortaram isso aqui do currículo dele, mas eu faço questão de citar, docente da FIA há 20 anos, tendo recebido mais de 40 prêmios como melhor professor, ele é mesmo o melhor professor que eu conheço, possui extensa carreira em consultoria empresarial e estuda o tema Stakeholder Theory, né? Então, vamos aqui, vocês vão me permitir compartilhar aqui a minha tela, um instante. E, já passamos de 134 pessoas, o pessoal está chegando, vamos chegando, vamos se acomodando. Tem lugar aqui na frente, aqui na primeira fila aqui, tá certo? Escolha um bom lugar para você. E vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, então. Muito bem. Então, a nossa conversa hoje, nós intitulamos como ESG, modismo ou realidade? Não é? Eu acho que muitos se perguntam a respeito disso, um tema muito bacana, muito instigante para a gente conversar com a Sônia. E nós vamos, então, dividir esse encontro aqui em 4 momentos. Eu farei uma breve introdução nessa temática, depois, então, vamos ter aqui o speech, tá certo, da Sônia, seguido de considerações do Edson a respeito de ESG ensino, e, na sequência, vamos, então, para as perguntas e respostas, questions and answers, lembrando que, para isso, nós temos aqui um recurso dessa plataforma do Zoom, né, que é esse Q&A que nós temos aqui, tá? Então, começando o nosso papo, né, nós já estamos aqui em mais de 140 pessoas, muito bacana, vamos conversar com uma pergunta, tá certo, instigante para provocar a reflexão dos colegas. A pergunta é a seguinte: no seu entendimento, qual que é o objetivo da firma? Vamos entender a firma como uma empresa, né? Ou seja, uma organização com fins lucrativos, é uma empresa, né? Firma, os acadêmicos, os economistas falam firma. Então, qual o propósito da firma? Por quê? Porque essa é uma questão de fundo, né? Ou seja, o objetivo da firma é o primeiro critério de decisão dos gestores, tá certo? Ou seja, é um norteador. E aí, eu vou lhe dar 3 alternativas. Primeira alternativa, maximizar o valor da empresa, né? Conforme aqueles sistemas de valuation que nós temos, muito usado, não é isso? O mercado financeiro, o mercado de capitais. Vamos lá, maximizar o valor da empresa, primeira alternativa. Segunda alternativa, coordenar o interesse dos stakeholders. Então, o propósito da empresa seria coordenar o interesse dos stakeholders. E vamos deixar ainda uma terceira alternativa, se você pensou em alguma outra coisa, tá certo? Vamos colocar como outros. Então, em síntese, tá certo? Temos aqui opção A, maximizar o valor, a B, coordenar o interesse dos stakeholders e outros. E agora, aqui pelo Zoom, eu vou gerar essa enquete, tá certo? Nós vamos gerar essa enquete e nós vamos aqui online ver, vamos dizer assim, entender qual é o mindset a respeito disso de quem está aqui presente. Então, vou lançar agora. Lançado a enquete, você pode aí, tá certo, na sua interface de Zoom, ir colocando as suas opiniões. No final, eu vou mostrar para todo mundo. E eu estou olhando aqui, tá certo, como é que está o progresso, não é isso?
nós já temos aqui, estamos batendo 47, já passou de 50 votos, passaram de 60 votos, tá certo? Mais de 70 agora, 80, o pessoal está votando em massa, 98, já passamos de 100 votações, e eu estou olhando aqui, estou vendo quem é que está ganhando, se é maximizar o valor da empresa, se é coordenar o interesse dos stakeholders, se é outro. Estamos em 109, vamos lá, por favor, tá certo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 111, aproveite, não perca essa chance, tá certo? E faça a sua votação. 114, temos 148, eu vou dar mais uma chance para você, quem está chegando agora, sim, dá uma olhadinha ali, tá certo? Na enquete que nós temos, está rolando a enquete, 120, mais um instante, temos 1 minuto e 5, vamos dar mais alguns segundos. Você que chegou agora, dá uma olhada na enquete. Qual seria o objetivo da firma no seu entendimento? Vou encerrar, hein? Dou-lhe uma, tá certo? Dou-lhe duas. Mais alguns votinhos chegaram. Atenção, atenção. Muito bem. Ligações encerradas, ou vamos dizer, tá certo? Enquete encerrada. Vamos lá ver o que o pessoal está pensando aqui. Vou compartilhar com vocês, então, os resultados da enquete. Tá aí, tá certo? Nós tivemos 1/3 dos participantes, né? Apoiaram a ideia de maximizar o valor da empresa. 49%, né, quase metade dos participantes, coordenar o interesse dos stakeholders, e 18% dos participantes alguma outra proposta. Então, dado essa colocação, né, eu vou agora fechar aqui, né, compartilhamento. Dado essa colocação dos colegas, é lógico que a ideia de coordenar o interesse dos stakeholders está mais associada à proposta de ESG, né? Porque pelo ESG nós não podemos priorizar apenas um ente, tá certo, de uma corporação, que seriam os acionistas, né? Mas isso vai ser papo para a gente continuar, né, a nossa conversa, mas não é fácil mudar esse mindset. Não é fácil porque até muito pouco tempo atrás fazia muito sentido a gente pensar na primeira alternativa. Aliás, foi como eu, vamos dizer assim, aprendi, tá certo, na escola. E essa primeira alternativa está associada com o raciocínio da teoria da firma, né? Que começou lá no século XVIII com Adam Smith, né? E depois passou por uma série de evoluções. Atualmente, o paradigma de valuation que a gente tem é o do valor presente líquido. E, por outro lado, a teoria dos stakeholders, que é muito mais recente, ela começou em 1984, para ser mais preciso, com uma obra de um filósofo, um pesquisador da área de Business Ethics chamado Richard Edward Freeman, num livro típico da área de administração, da área de estratégia, intitulado Strategic Management and Stakeholder Approach. E, de acordo com essa proposta, né, os stakeholders, que são uma potencial tradução, partes interessadas da empresa, resumem o propósito da organização. A organização, então, ela deve voltar a atender o interesse de todos os stakeholders e não priorizar de um stakeholder que seria o acionista. Agora, isso é retórica ou não? Tá certo? Vamos aqui dar 3, tá certo, exemplos de que isso não é uma retórica. Primeiro, eu chamo a atenção a World Economic Forum, ano passado. O ano passado, em Davos, foi colocado o Manifesto Davos 2020, The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution. E, nesse sentido, esse manifesto coloca que o propósito da empresa
é engajar todos os stakeholders num sistema de criação de valor mútuo e que a empresa não pode estar servindo exclusivamente aos seus acionistas shareholders. Então, World Economic Forum, não estamos falando de uma entidade beneficente, não estamos falando de uma coisa totalmente ligada ao mundo atual, né? Aos pensamentos de lideranças, não só de governos, como empresariais. E então eu te dou essa primeira evidência. Te dou mais uma evidência, te dou uma segunda evidência do CEO Roundtable. O CEO Roundtable, ele é uma entidade americana, não vou dizer que seja similar ao IBGC no Brasil, mas pode ter alguma conexão, congrega as principais lideranças empresariais norte-americanas, e eles, em 2019, fizeram um novo statement do que seria o propósito da firma. Praticamente 200 CEOs americanos das principais organizações americanas assinaram o que eles agora entendem que seja o propósito da empresa. E o propósito da empresa, na ótica desses executivos, é justamente o quê? Atender a todos os stakeholders, atender aos clientes, aos empregados, aos fornecedores, às comunidades e também aos acionistas. E eu coloco aqui, tá certo, todos aqueles que, né, assinaram, tá certo? Se você começar pela letra A, você vai ver a Amazon, a Apple, vai ver a American Airlines e assim sucessivamente. Então, tá aí mais uma evidência do que acontece hoje. E para dar uma terceira evidência, eu poderia sugerir que vocês observem o movimento das Benefit Corporations, das B Corps, né? Então, as B Corps são organizações com fins lucrativos, mas que incluem na sua missão, na sua proposta, não só atender os acionistas, não priorizar os acionistas, mas atender, tá certo, aos diversos stakeholders. E para entender o impacto disso, nos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram que, ao longo desses últimos 20 anos, desde quando começou esse movimento das B Corps, eles tiveram que atualizar a legislação de diversos estados. Por quê? Porque nos Estados Unidos a legislação ela estabelece de tal sorte o propósito da empresa que se um CEO, por exemplo, resolver não priorizar os shareholders, mas atender a todos os outros stakeholders, ele pode até ser processado. Então, a legislação foi alterada, não é? Você veja que até o final do ano passado, 37 dos 50 estados americanos já mudaram a sua legislação para estar em conformidade com essa proposta de atender os diversos stakeholders. Então, com isso, eu findo aqui, tá certo, o meu speech e introduzindo o assunto, mostrando para discutir se isso vai ser modismo ou não, e eu passo, então, a palavra. Sônia, por favor. Professor João Maurício, super obrigada. Professor Edson, olha, eu quero agradecer muito, estou muito feliz de estar aqui na academia, né, na FIA, que é uma referência, então, muito, muito obrigada pelo convite. Super legal, tem uma turma boa aí com a gente, né? E então eu vou compartilhar aqui também a minha apresentação para tentar responder essa pergunta, né? Se é modismo, se é realidade. Então, vou colocar aqui. Vocês estão vendo? Muito legal. Então, assim, né, gente, essa é a sigla mais famosa das galáxias, né? Desde o ano passado, a gente teve um boom aí de ESG, um tsunami de ESG. A gente era só abrir os jornais, né? Que a gente via aí. Aqui é uma amostra de 23 de julho, do Estadão, do Valor. 26 de novembro, eu lembro quando eu vi, todas essas manchetes saíram no mesmo dia e parecia um especial ESG, mas na verdade era o Valor Finanças. Olha que coisa boa, né? Quer dizer, a gente estava com tudo isso
no principal caderno de finanças do Valor Econômico, né? E aí vem um pouco isso, né? Ah, vai acabar, não vai acabar, né? É uma onda, tá junto com a Covid, mas fato é que não, né? Fato é que a gente continua aí, fevereiro, seguimos com esse assunto em pauta. E aí, né, sou jornalista, como o professor apresentou, e por que eu trago as manchetes de jornal? Né? Porque quando a mídia cobre com essa, né, com destaque, com esse destaque, alguma coisa está acontecendo ali. Né? Então, assim, eu gosto de falar, nas minhas apresentações também, começar dizendo o que não é sustentabilidade, né? Então, assim, definitivamente, acho que até pela ótima apresentação aí do João Maurício, do professor, assim, sustentabilidade não é abraçar árvore, né? E não é beijar a criancinha. Eu acho que, assim, esse público daqui sabe, mas eu acho que nunca é demais dizer. E é claro que eu estou exagerando, e é claro que abraçar a árvore e beijar a criancinha é bom demais, né? Mas a gente está falando disso aqui, né? A gente está falando de conectar o objetivo econômico, o crescimento, o valor pro acionista, lá, né, a teoria da firma, eficiência e inovação com objetivos ambientais, ecossistema, clima, biodiversidade, capacitação técnica e objetivos sociais, empoderamento, equidade, inclusão, identidade, desenvolvimento institucional e governança como base disso tudo. Eu sempre gosto de trazer as duas referências que eu uso quando a gente fala ESG, e aí a gente já vê que não é modismo, né? Porque lá em 1994, o John Elkington, que é um dos principais especialistas em sustentabilidade, cunhou nesse livro, Canibais com Garfo e Faca, esse termo, Triple Bottom Line, que é exatamente isso, né? A expansão do modelo de negócio tradicional, que só considerava o fator econômico na avaliação de uma empresa, para um modelo que passa a considerar aí as questões sociais e ambientais. O ano passado ele publicou esse livro, Cisnes Verdes, né? Seu 20º livro, dizendo aí um manifesto para um novo capitalismo. E a gente tem a definição clássica da ONU, cunhada nesse relatório Brundtland, que é o sobrenome desta senhora, primeira-ministra da Noruega à época, Gro Harlem Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, que ele diz isso, né, que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras também de satisfazerem as suas necessidades. Então, aí eu vou com vocês trazendo o John Elkington hoje, né? Quando a gente fala isso é modismo ou realidade. Numa entrevista muito recente, ele disse assim: é a primeira vez que vejo, de fato, a onda ganhando força e tornando-se dominante. Uma nova geração de líderes empresariais está atenta para essas questões. Sabe que, se não agirem, não estarão apenas colocando em risco seus lucros, mas o futuro de suas empresas. Né? Então, a gente olha um John Elkington de 1994, um John Elkington de 2021. E aí resolvi fazer também uma volta no tempo com o Al Gore, né? O Al Gore esteve aí a semana passada na live do Santander. Lá em 2007, eu era head de sustentabilidade do Itaú, e a gente trouxe o Al Gore ao Brasil naquela época, né? E é muito interessante ver as frases, né? Lá em 2007 ele disse: para evitar a catástrofe, precisamos agir todos em conjunto, independentemente de credo, etnia, ideologia ou nacionalidade, né? Aquela noção ou a gente vai junto nessa toada ou não vai dar, né? Ou a gente junta todos os stakeholders e soma esforços. E agora ele teve uma frase muito emblemática, né? Nessa live que ele fez, que é: o mundo caminha para a revolução da sustentabilidade, uma mudança na magnitude da revolução industrial, mas na velocidade da revolução digital. Eu fiz um post a esse respeito e disse que a gente, entre esses dois momentos, o que tinha de diferente era os formatos, né? Quer dizer, milhões de coisas diferentes, né, gente? Mas resumindo, assim, duas questões emblemáticas. É um formato pandêmico, né, em 2021, que o colocou numa live, um formato presencial em 2007, e aqui, dois bancos, né? Eu venho, todo o meu background é de sistema financeiro, mercado de capitais, o quanto os bancos também seguem nesse protagonismo, tendo aí um papel importante nessa disseminação. E aí a gente chega aqui também para falar de ontem e hoje, né? Do capitalismo, né? A gente completou
o ano passado 50 anos da frase do Milton Friedman, a famosa frase dele, né, economista americano, que disse que o negócio dos negócios é o negócio, né? Ele disse isso aí numa entrevista, e essa frase ficou como um símbolo de um capitalismo centrado no acionista, né, apenas focado na maximização dos lucros. É claro que ele era um homem do seu tempo, e também há algumas dúvidas sobre exatamente, né, se não tinham nuances dentro desse depoimento dele, mas ficou assim conhecido. A gente já tem lá em 2005 o Banco Real, que foi precursor dessas questões ESG no Brasil, refraseando, né, dizendo que os negócios são os negócios sustentáveis. E a gente chega, por exemplo, em 2019, com o Financial Times, com uma campanha para resetar o capitalismo, né, para a gente criar um novo modelo. Chegamos aí, né, no World Economic Forum, exatamente o que o professor João Maurício falou, né, o símbolo do capitalismo, o símbolo da economia, o Klaus Schwab, presidente do Fórum, lançando esse livro, Capitalismo de Stakeholder, e também um outro livro interessante da Rebecca Henderson, falando aí para a gente reimaginar o capitalismo, já trazendo pandemia. Então, quer dizer, essas vozes, essas questões todas que a gente vivencia, escuta, todas para essa lógica de um novo modelo, que está longe de ser modismo, né, gente? E aí eu sou conselheira de administração no BNDES, e gosto muito dessa frase do Gustavo Montesano, que é o presidente do BNDES. Eu acho muito forte o que ele traz, sendo ele a pessoa que à frente, a cadeira que ele senta, né? Quando você atrela o seu negócio a um propósito, a uma causa tangível que impacta positivamente a sociedade, você se torna resiliente a mudanças. É uma grande vantagem competitiva. Muito interessante esse raciocínio do Montesano, atrelando essa questão do propósito das empresas, também já falado aqui no começo, com resiliência, né? Que mudanças sempre virão, as empresas sempre terão que passar por mudanças, mas ter um propósito, impactar positivamente a sociedade, lhe dá lastro, né? Consegue fazer com que ela seja mais resiliente. E aí uma clara convicção de que daqui a 5, 10 anos, ESG será o padrão e todas as empresas serão ESG, porque as que não forem acabarão saindo do jogo, né? Então, é disso que a gente está falando, de uma transformação de um modelo de capitalismo, onde as empresas passarão a operar mais naturalmente, trazendo social e ambiental junto com o econômico e financeiro. E é bom que assim seja, né? Porque a gente tem dinheiro na mesa. Nós não estamos falando só do que deve ser feito, porque é a coisa certa a se fazer, mas a gente tem N estudos, eu trago aqui um do WRI Brasil, dizendo que se de fato, né, a gente caminhar aí para uma economia de baixo carbono, que tem infraestrutura de qualidade, inovação industrial, agricultura sustentável, a gente pode ter aí um acréscimo de 2,8 trilhões na nossa economia até 2030, né? Então, é muita oportunidade que é sinalizada por essa economia verde, né? E aí, como eu falei para vocês, meu background todo é sistema financeiro, mercado de capitais, e vejo muito forte o investidor vindo nesta agenda, muito claramente, de 5 anos para cá, de uma forma muito forte. É claro que a gente tem um investidor europeu que puxa essa agenda, né? Então, o investidor europeu realmente é o nosso farol, mas a gente percebe esse maior apetite aí do investidor. E essa pesquisa do MSI é bem bacana, e ela foi perguntar quais as principais motivações para investidores incluírem ESG nas suas decisões. E tem várias pesquisas aqui, por benefício do tempo, eu pincelei só algumas para a gente poder ter mais tempo de conversa, e gosto dessa porque ela fala dessa mudança de valores também, né? A primeira porque eles querem que os investimentos reflitam os valores pessoais, porque eles querem um impacto positivo, que os investimentos façam a mudança no mundo. E, claro, óbvio, porque entendem que a incorporação ESG melhora os seus resultados de investimento, né? A gente está falando aqui de uma agenda de retorno. E uma agenda que vem também sendo cada vez mais aprofundada nas regulações, né? Eu trago aqui esse exemplo, para mim foi muito emblemático, muito forte, bem recente, agora de abril, que um grupo de ativistas jovens alemães entraram na justiça do país questionando a lei de proteção climática, que foi aprovada pelo parlamento em 2019, dizendo que ela não oferecia condições para garantir o bem-estar das gerações mais novas e daquelas que vão nascer. Então, esse grupo de ativistas jovens entraram muito bem baseado numa lógica de que era uma regulação
que não ia propiciar esse futuro que é necessário, né? E realmente aí depois em maio a Alemanha reviu a sua meta climática a partir desta provocação. Então é esse o mundo que a gente está vendo, né? Provocações, novos atores e reações acontecendo. E quando a gente fala de empresas, é sempre bom, se a gente fosse por empresa como um PIB, né? Dos 200 maiores PIBs, 157 seriam empresas. Então, o poder do setor privado, né? E aí, gente, basicamente, temos quatro forças, né? Quatro forças interagindo, agindo sobre as empresas. Consumidores, tá certo? Cada vez mais os consumidores escolhem as empresas a partir desta agenda. É claro que depende da situação do consumidor, né? O consumidor brasileiro, europeu, asiático, americano, cada um tem sua realidade, mas como potencial de escolha está dado, né? Investidores, já falamos bastante, funcionários, né? Os novos talentos estão escolhendo onde eles vão trabalhar a partir também do que as empresas fazem. Tenho muitos colegas em RH, eles falam assim, olha, Sônia, hoje, quando a gente faz uma entrevista de seleção, a gente é que é selecionado, né? Então, de fato, é uma decisão para a empregabilidade e regulação também já falamos. E aí, né, gente, nesse mundo em transformação, quais as competências que a gente tem que ter, né? De que líder estamos falando, de que cidadão estamos falando? Essa pesquisa do World Economic Forum, do Fórum de Jovens Líderes do World Economic Forum, fez uma pesquisa muito interessante e trouxe essas 5 competências para esse novo líder, né? E aí eu acho que, assim, líder somos todos nós, né? Independente da hierarquia e onde estamos, sempre temos poder e possibilidade de liderar. E olhem só que diferente, né? Fala de inclusão de stakeholders, né? O professor falou isso bastante aqui, fala de emoção e intuição, de missão e propósito. Olha só, a competência de um novo líder, de um novo executivo, de um novo conselheiro, e, claro, tecnologia e inovação, intelecto e percepção. E aí, pessoal, temos um caminho muito bem delineado, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2015, todos os países membros da ONU consensaram com este caminho atingir até 2030, né? Então, já são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, ou seja, já temos um caminho bacana e as empresas correlacionam os seus planejamentos com os ODS. E por isso que eu gosto muito dessa campanha também do Pacto Global, da Rede Brasil do Pacto Global, que é Não Volte, né? Então, o pedido dessa hashtag Não Volte é não volte a ignorar a mudança climática, não volte a desrespeitar a diversidade, né? Não volte a acreditar em desenvolvimento sem sustentabilidade. Então, acho que é mais do que claro que a gente não vive um modismo, né? A gente vive uma realidade. E por isso que, caminhando para encerrar aqui, eu gosto muito dessa figura, porque eu acho que cada gota conta, né? Cada gesto conta, cada movimento conta, para que a gente possa ir fazendo cada vez mais ondas, reverberando em torno do que a gente faz. Estamos no mundo digital, né? Olha nós aqui, e cada um de nós tem a nossa digital, né? Que é só nossa. E por isso que eu digo que você, eu, nós somos uma marca e vamos deixar essa marca no mundo. Né? Então, tem uma frase que eu gosto muito também, eu não pus aqui, mas é de Vitor Hugo, que ele diz: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo do ISD chegou. Estamos vivendo esse tempo. E eu tenho a frase para encerrar, que eu digo que essa agenda entra por 3 caminhos na vida, nas empresas, nos governos: pela dor, pelo amor ou pela inteligência, né? Pelo amor é aquele líder que entende e acredita, é movido pela convicção e faz essa agenda acontecer, né? Pela dor é a perda, né, gente? Desastre ambiental, crise social, não quero mais passar por isso, alguém cuida disso lá para mim, né? E pela inteligência, e podemos ter amor e inteligência junto, né? Que é a visão, a inovação, é o entendimento que é para lá que o mundo vai, e quanto mais rápido for, melhor eu chego, né? Então, com isso eu encerro, deixo aqui meu Instagram, quem quiser me seguir, adoro estar nas redes sociais, que amplifica, né, a nossa fala, e vou parando aqui, professor, para a gente poder retornar ao papo. Muito obrigada, gente. Sônia, fantástico, excelente, como é bom, tá certo, te ouvir, e como você consegue abordar a temática do ISD sobre várias perspectivas, né? Então, pedimos para você organizar uma argumentação, né, para discutir se é um modismo ou não, e
fiquei aqui, né, aproveitando, deliciando o seu raciocínio, a sua argumentação e acrescentando aqui ao meu conhecimento. Então, eu, muito grato, vou passar a palavra ao professor Edson para as suas considerações e lembrando aqueles que chegaram depois que, logo após as considerações do professor Edson, nós vamos, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas, e temos um recurso do Zoom para isso, que é o Questions and Answers. Eu vejo que algumas perguntas já estão chegando, né? Então, por favor, professor Edson. Muito obrigado, João Maurício, muito obrigado, Sônia. Que desafio falar depois de vocês dois, né? Mas eu serei muito breve, porque é realmente muito objetivo dessa nossa conversa deixar um espaço para o diálogo aí com a audiência, né? Então, aí a conversa fica rica, né? A Sônia faz uma exposição muitíssimo rica de um processo de transformação, assim como o João. Então, eu quero fazer um pouco deste olhar, né? Quando a gente faz uma pergunta se é modismo ou realidade, ela inclui em si aí uma questão lógica importante de ser posta. Modismo, enquanto o aspecto vai mudar rapidamente, quer dizer, a espuma da onda, né? Eu tenho forte certeza de que não, né? Isso de que há muitos elementos, eu gostaria de listá-los, e a Sônia fez essa lista muito bem, e o João Maurício trouxe os argumentos muito sólidos. Realidade, no sentido de algo que é concreto, cabal, terminado, exaustivo, também temos que precisamos refletir um pouquinho sobre isso. A realidade, ela também se põe como certos aspectos que a gente precisa refletir, né? Não há todas as empresas que capturaram essa cultura, não há todos os consumidores que capturaram. Estamos num processo de transformação. Creio eu, e estou de acordo muito bem, que no caminho de uma sociedade melhor, mais ética, esperamos assim. Mas com percalços no caminho e a gente aqui precisa dar essa palavra. Então, não é modismo por quê? Porque os seguintes pontos são muito claros. Né? Primeiro, há uma modificação dos ativos empresariais. Milton Friedman, citado pela Sônia e também citado na teoria da firma pelo João Maurício, escreveu suas teorias originalmente no período em que os ativos das empresas eram essencialmente ativos fixos, mensuráveis, do ponto de vista contábil clássico. Hoje a gente vê que as empresas são valorizadas por suas marcas, pela sua capacidade de engajar em suas culturas, pela sua reputação, assim, pelo know-how que possui, pelos aspectos, digamos assim, intangíveis, como todos nós compreendemos. É nesse universo que o líder e a líder empresarial está conduzindo suas empresas hoje. Segundo ponto, comportamento de clientes. Aqui não há homogeneidade, evidentemente, cada ser humano se enxerga de uma certa forma, né? Houve uma crítica que hoje foi até citada aqui, que o Dalmadaran menciona que há muitos consumidores muito, digamos assim, interessados na conveniência de receber o caminhão da Amazon na sua casa e está lá, então, preocupado com a pegada de carbono. Isso é verdade, precisamos discutir a questão do consumidor. Assim. Mas há uma tendência marcante de novas gerações, de um debate que se enriqueceu e se aprofundou nas últimas décadas, como a Sônia aprofunda. Nós temos também a modificação de legislação, que é absolutamente nítida, quer dizer, quem hoje explora mercados que estão associados, por exemplo, à mineração, a todos os outros setores, estão vendo uma legislação muito mais presente, muito mais árdua, inclusive em nível global. Finalmente, há também modificações do ponto de vista de ações gerenciais, né, isso. Nós, na FIA, hoje, formamos indivíduos que estão buscando o desenvolvimento de propósitos, liderança não apenas por números, mas liderança por aspectos culturais. E não há um executivo ou executiva hoje que deixa de falar isso. Né? E, finalmente, eu acho que é uma mudança de natureza cultural e moral, que precisamos passar, que não é homogênea, mas que parece ser um caminho que nós estamos acreditando muito como consistente. Da necessidade de a gente observar que não dá mais para a gente pensar que o sucesso, não é, que no fundo é que nos direciona, o que a gente pensa de cada um de nossas próprias vidas, não pode ser mais entendido como um sucesso individualista. Sucesso privado, sucesso do indivíduo que diz o seguinte: olha, eu sou bem-sucedido, só moro num apartamento com grandes prédios, com um grande muro, um carro blindado, e o que acontecer na sociedade não me importa muito. Então, essa revisitação de natureza moral é o que eu acho que espero que toque a todos nós. E a educação tem um papel central nisso, não é isso, João? Que a gente que milita há tantos anos nisso,
como forma de a gente acelerar, de a gente impregnar a visão de que o líder do século XXI é um líder ético, um líder que não lidera pelo medo, um líder que lidera pelo impacto positivo. Né? Isso não significa qualquer apologia à pobreza. Pelo contrário, a Sônia trouxe comentários muito ricos que tem dinheiro sobre a mesa aqui, certo? Nós estamos também falando de desenvolvimento econômico, também estamos falando num crescimento de conforto material, só que não em detrimento do mundo que está à nossa volta. Enfim, acho que de jeito nenhum modismo e uma realidade que está cada vez mais concretizando, mas que é a construção nossa, não é a que está dada. Construção das pessoas que estão aqui, construção dos líderes que estão por aí, né? Isso, cada um dos colaboradores das empresas. Quero agradecer mais uma vez a palavra e passar, então, para o nosso debate, né, João? E que honra estar com você aqui, viu, Sônia? Que honra mesmo, viu? Estar conosco, muito obrigado. Isso, Edson, muito grato por suas interessantes reflexões, né? De fato, a educação faz uma diferença muito grande. E eu vejo que nós estamos também tendo uma mudança de paradigma, né, nesse campo, né? Ou seja, eu que sou o sênior aqui, tá certo, dessa mesa, né? A teoria que eu aprendi, tá certo, lá na faculdade, era outra, né? As teorias que nós temos hoje, eu tive a oportunidade de aprender e transmitir para as novas gerações, mas não foi a que eu aprendi. Isso tem uma mudança muito grande de mindset. Mas vamos ao que interessa, tá certo? E o que interessa realmente é as questões dos nossos convidados, tá certo? Razão de nós estarmos aqui. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui. A gente vai no bate-papo, nós vamos, claro, tá certo? Direcionar as perguntas para a nossa convidada. E a primeira que eu pego aqui é do Andreas Burmester. O Andreas, ele está com a seguinte preocupação, ele já está querendo colocar a mão na massa, sabe, Sônia? Ele está querendo saber o seguinte, como transformar projetos de impacto em SD? Ou seja, eu percebo que ele está engajado, né, em projetos de impacto, e ele está tendo uma reflexão, puxa, como é que faz essa compatibilização, não é isso, de projetos de impacto e ESG? Essa era a pergunta dele, viu, Sônia? Legal, Andréas, boa noite. Olha, eu vou partir do pressuposto, quando você fala projetos de impacto, que é o Impact Investing. Se é essa, você depois corrige a gente aí no chat, tá? Mas quando se fala de negócios de impacto, né, aqueles negócios que conciliam, né, quer dizer, o retorno financeiro, mas o primeiro objetivo é ter um impacto transformacional, social, ambiental, por isso um negócio de impacto, né? E na verdade, para mim, André, assim, estamos falando da mesma coisa, sabe? Às vezes, eu não gosto muito quando a gente fica, tem alguns purismos, isso é impacto, aquilo é ESG. No fim do dia, a gente está falando de lidar com fatores sociais, ambientais e econômicos dentro do seu objetivo, né? Então, qual é o seu objetivo na sua empresa, seja ela de que tamanho for, né? Eu sempre brinco, falo assim, é uma fábrica de parafuso ou uma empresa de assistência médica? Como é que eu ponho social e ambiental dentro do meu business? Então, eu acho que a conciliação se dá na estratégia, na hora que você entende assim, o que eu quero fazer com este projeto, com esta empresa, e como que eu insiro essas questões desde o início do meu pensamento, desde o início da minha estratégia. Espero ter respondido aí, se você partiu desse pressuposto do impacto. Obrigado, Sônia. Eu posso ele pôs um correto aqui. Ele pôs um correto aqui. Que bom, Andréas. Obrigada. Olha, Sônia, aqui há algumas perguntas, né, que vão numa certa direção, que é a questão das mensurações, né? Uma preocupação absolutamente evidente. No mundo financeiro exclusivo, teoria da firma, as mensurações são claras, conhecidas. Agora, quando vamos para o campo da ESG, essa coisa fica um pouco mais complexa. A Fernanda Venega menciona 231 indicadores que você mesmo cita. Queria ouvi-la um pouquinho sobre essa multiplicidade de medidas e formas de mensuração em ESG. Você pode dar uma luz aí à nossa audiência sobre isso?
Bom, é fundamental, né? Eu acho que eu sempre brincava, agora é mais fácil, que a gente, enquanto especialista em sustentabilidade, a gente corre atrás do diretor financeiro, corre atrás do relações com investidores, né? Quer dizer, a gente corre atrás do mainstream, né? Porque a gente tem que conciliar esses mundos. E esses mundos funcionam por mensuração, por KPIs, né? Quer dizer, a gente tem que medir, senão a gente não gerencia, é outra máxima, né? E a gente está bastante avançado nessas questões ESG. Eu vi que a questão dos 231 indicadores no chat, me perguntaram onde está isso, né? Então, eu vou só responder isso. Na verdade, esses 231 indicadores, que são de 169 metas, são dos 17 ODS. Então, se entrar em qualquer site do Pacto Global, Rede Brasil do Pacto Global, e entrar, tem uma aba lá, ODS, vai ver todos esses indicadores lá da ONU. E eu queria também dizer que o IPEA faz um trabalho muito interessante de particularizar esses indicadores para o Brasil. Então, eles fazem uma leitura considerando o cenário brasileiro, onde a gente está mais avançado ou menos avançado. Mas aí, Edson, voltando aqui, a gente tem, eu acho que, claro, depende de cada empresa, né? Mas a gente tem indicadores, por exemplo, dentro dos próprios ODS, a gente tem indicadores, quando uma empresa, por exemplo, quer participar de um índice de sustentabilidade, né? Eu fui por 10 anos presidente do Conselho Deliberativo do ISE, né? Da B3. Então, quer dizer, quando você se submete a participar de um processo, de um índice, você tem que responder a uma série de indicadores. Esses dados são públicos, as respostas da empresa, então também é uma forma de você poder saber onde você está e onde está o seu par. Sistema B, que o João Maurício citou, também tem né, mensurações interessantes. Aí, se você tem coisas específicas, por exemplo, emissões de gás de efeito estufa, você tem coisas, né, métricas específicas. Então, assim, eu acho que depende. GRI, né, óbvio também, claro, GRI para você mensurar e fazer a sua publicação do seu relatório. Então, acho que hoje a gente tem uma opção interessante, várias opções, que depende aí da estratégia de cada empresa, né? Legal. Obrigado, Sônia. E vamos avançando aqui nas nossas questões. Nós estamos procurando consolidar as questões, tem algumas questões que são mesma temática, e eu vou avançando aqui, então, para a questão da Daniela Fontana, né? E ela diz assim, Sônia, como você sempre diz, eu vivi para o mercado financeiro dar valor à sustentabilidade. Apesar de toda a pressão dos consumidores, do mercado financeiro, dos próprios stakeholders do negócio, ainda temos muitos desafios nesta área de sustentabilidade. As empresas precisam sobreviver no mercado, principalmente as pequenas empresas, né? Quer dizer, o que você sugere para esses tipos de parceria? E eu vou fazer um adendo, um comentário aqui para a Daniela, né? Que nós, durante muito tempo, vivemos um modelo mental, não é isso, de que a empresa, vamos dizer assim, empregava o recurso do capital do investidor, vinha o recurso, tá certo, do fornecedor, os funcionários trabalhavam nisso e entregavam, o output era entregar, vamos dizer assim, para o cliente, né? E o cliente, então, pagava por isso. Então, essa ideia, né, de que você usa, vamos dizer assim, aquilo que são os stakeholders como meio de produção, né, isso é uma ideia que vai com aquela filosofia da teoria da firma, você está entendendo que eu tenho que dar um retorno para o acionista. Então, quando você passa a observar o stakeholder como um agente de cocriação de valor, né, ou seja, aquilo que você faz para um stakeholder geralmente vai em benefício aos demais stakeholders. Então, se os funcionários trabalham mais motivados e provavelmente o cliente fica mais satisfeito e ele compra mais, se ele comprar mais, gera mais riqueza, vamos assim, para os fornecedores, gera mais retorno para o acionista. Se você parar para pensar, né, essa ideia de trabalhar com os stakeholders não é uma ideia beneficente, é uma ideia justamente de prosperidade e perenidade. Então, não existe essa, vamos dizer assim, dicotomia que se eu atender os stakeholders eu vou estar prejudicando o desempenho futuro da organização ou mesmo, vamos dizer assim, os acionistas, né? Mas desculpa o meu pitaco, tá certo? Eu passo, como é que chama, a palavra para a Sônia.
Não, imagina, pitaco mais do que pertinente, né? Daniela, primeiro, obrigada, viu? Eu uso muito essa hashtag Vivi para Ver, né? Porque é verdade, vivi para ver esse momento chegar, esse momento acontecer, né? Agora, o que você traz, é super importante, é a vida como ela é. E a gente tem que lidar com a vida como ela é mesmo, né? Então, assim, esta é uma agenda, vou chamar de nova, né? Quer dizer, uma agenda que prevê mudanças estruturais na empresa, né? Prevê mudança de modelo de produção, muitas vezes transformar um business. Então, assim, o que eu acho que é importante é a empresa entender do que a gente está falando, né? Então, assim, seja uma pequena ou uma média empresa, se ela perceber que, de fato, a gente está vivendo um momento de um paradigma, né? Economia de baixo carbono vai chegar, a dúvida é quando, mas ela vai chegar. Então, se eu quero operar nesse mercado que vai chegar, eu tenho que começar a pensar em mudar, né? Agora, eu tenho que pagar minhas contas no final do mês, né? Estou no meio de uma pandemia, não vou conseguir investir em nada novo. Tudo bem com isso. Eu acho que não tem problema adiar um investimento, né, para mudar uma questão e se adequar mais ao que o ISD, na verdade, não o ISD, né? Esse novo modelo prevê. Não tem nenhum problema com isso, as empresas têm que fazer isso, elas têm que sobreviver, de fato, Daniela. O que é importante é não perder a perspectiva, né? Falar, olha, eu vou segurar esse investimento agora, mas eu vou retornar assim que eu puder. Eu sei que ele é importante. Aí tudo bem, a coisa vai embora. O que não dá para acontecer é assim, se a empresa não entende que a gente está falando de uma agenda estratégica e de sobrevivência, aí a gente não tem como conversar com isso, ela vai sentir isso lá na frente. Acho que é lidar com a realidade como ela é, né? Tem que tomar uma decisão que não é a melhor possível neste momento para o que eu pretendia fazer em ESG, vou lidar com ela e vamos ter isso no pipeline, ter isso na perspectiva, né? Olha, tem uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta que deve tentar a todos. Há muitas questões, né? A gente talvez tenha que trabalhá-las em outros eventos, né? Mas uma questão assim que é associada à pandemia. É quase difícil a gente escapar de debater as coisas no contexto da pandemia, né? Empresas, sobretudo, diante de crise, receitas caindo, mercado recessivo, etc, etc. Diante de uma crise, o que recomendamos ESG para uma empresa? Essa é a pergunta geral que parece estar aqui de alguma maneira impregnada. Então, eu sempre vou na questão da lógica, né, do entendimento. A pandemia, eu sei que é uma heresia dizer lá do bom da pandemia e já minha solidariedade a todos e também tive momentos muito delicados com a pandemia. Mas há um lado que para o ISD foi positivo, né? Porque a gente diz o seguinte, essa é uma crise de saúde, uma crise social relacionada ao meio ambiente, que colocou a economia em lockdown. Simples assim. Né? Então, por que o ISD explodiu? Né? Ele já vinha numa tendência forte do investidor, essas coisas, mas de repente a gente percebeu assim, está tudo junto mesmo. Né? Ou a gente vai olhar para isso, ou a gente não vai ter como progredir. Né? Claro que eu estou fazendo uma visão simplista aqui, mas é uma coisa que de fato aconteceu. Então, a questão da pandemia, ela ficou intrinsecamente ligada à urgência de se adotar o ISD. Né? Então, por esse lado, facilitou. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? O investidor, há muito tempo, já não perguntava mais para a empresa questões sociais, plano de saúde dos funcionários. Isso não estava mais no checklist do investidor, porque é óbvio, a empresa vai dar o plano de saúde para o funcionário, né? Então, muitas questões sociais que pareciam dadas voltaram para a interlocução. Eu estou trazendo muito exemplo de investidor, mas a gente pode extrapolar esse exemplo, né? Voltaram à pauta, né? Estão ali colocadas. Então, o que eu acho que é importante, de novo, eu sempre volto nisso, o entendimento do que a gente está falando. ESG é relação com o fornecedor, é respeito ao seu fornecedor, é você informar o seu fornecedor, por exemplo, de qual vai ser o prazo de pagamento do serviço que ele está prestando, porque existem muitas empresas que deixam o fornecedor ter que ficar indo perguntar, quer dizer, relação correta, né? Isso é ESG. Então, quer dizer, independente de uma crise, existem questões básicas que a gente se torna uma empresa melhor, né? Agora, claro, quando a gente fala de crise, está falando de dispêndio financeiro, está falando de sobreviver, como foi a pergunta da Daniela há pouco, aí a gente tem que olhar isso na macroestratégia da empresa e, de novo, pode ser que tenha que parar algum investimento, pode ser que tenha que deixar algum projeto em suspenso, e isso é o que a gente faz em crise, né? A gente prioriza para poder sobreviver. O importante é não perder a noção da importância, porque aí você retoma em algum momento, né? Sabe o que eu adicionaria, Sônia, que
Em verdade, quando você fala, olha, ESG são bons relacionamentos, vai ao encontro daquilo que a gente estuda, o João Maurício, né, que é a teoria dos stakeholders. No fundo, os stakeholders está como o núcleo central de tudo isso, né? E o que a gente tem entendido é que, ao contrário, né, na crise, se eu tenho boas relações, essas boas relações vão a meu favor. É o colaborador que dá o gás adicional, é o fornecedor que, vamos entrar juntos nesse projeto, é o canal que vai, mais uma vez, fazer aquela reunião adicional para fazer uma tentativa de sobrevivência num projeto. É o aspecto reputacional do consumidor, que vai valorizar a empresa que sempre valorizou a ele, que sempre foi ética, correta na relação. Então, eu acho que mais uma razão para boas relações. E quando o calo aperta, eu vou chamar os outros que estão do meu lado, né? O individualista, a empresa exploradora, a empresa opressiva com os colaboradores, é aí que as pessoas vão fugir da relação, né? Então, É perfeito, Edson. Desculpa, te cortei. Imagina, não, por favor. Online é muito assim, né? A gente acaba atropelando. Não, mas tem uma pesquisa da RepTrak, que é, né, a empresa que mede a reputação das empresas, a pesquisa agora com as principais empresas em reputação, que fala que a empresa que tem o ISD, vou chamar assim, né? Porque na verdade é que incorpora tudo isso, etc. Mas a empresa que tem ISD, entre os benefícios, ela tem mais o benefício da dúvida por parte do consumidor. Né? Quer dizer, dá um crédito para essa empresa em momentos de crise, né? Porque sabe justamente, porque confia nessa empresa. Então é bem isso que vocês, né? Essa teoria do stakeholder é isso aí mesmo. Você veja, né, que quantos exemplos nós temos, né? Que a questão da reciprocidade com os stakeholders, né? Ela é fundamental para a estratégia de perenidade de várias empresas, né? Pegue aí, eu vou pegar aí uma história tão conhecida, você pega a história da Toyota, né? Toyota sempre teve diferente tipo de abordagem, né, com os seus stakeholders, né, com a sua voltado um pouco com aquela filosofia dos Zaibatsu, das redes de negócios, né, asiáticas. E quando eu tenho o caso clássico da Asian Sinking, que era um fornecedor de sistemas de frenagem, passou por um grande incêndio e em pouco tempo, uma semana, a linha de montagem da Toyota estava parada. Mas nessa uma semana, a Toyota chamou a Ginsenki, chamou outros fornecedores e eles correram para resolver. Um entrou com engenheiro, outro entrou com peça, matéria-prima, etc. E em menos de 2 semanas, toda a linha da Toyota estava atualizada e funcionando. Depois que tudo estava funcionando, aí o pessoal chegou na mesa, eu falei, bom, quanto custou o quê para quem, como é que a gente ajuda a agency a se recuperar e tudo mais. Algo inimaginável para algumas empresas ocidentais, onde para sentar na mesa você começa com o NDA. Você está entendendo? Você nem abre a boca, então você vê a relação de confiança, tá certo, com o stakeholder, nesse exemplo que eu dei, tá certo, do fornecedor, vis-à-vis as situações de crise, né? Muito legal. Mas precisamos avançar, porque tem perguntas interessantíssimas aqui. E eu vou pegar aqui a questão do Sandro Damasio, que ele está preocupado com a liderança, sabe? Então, a pergunta dele é assim: parabéns, primeiro. Sônia, como você tem percebido a qualificação dos boards nas empresas para se adequar aos desafios atuais, incluindo o avanço das estratégias empresariais e prioridades da sociedade, né? Ou seja, ele gostaria de saber, a sua leitura, Sônia, como é que esses conselhos estão agindo e refletindo essas questões de ESG. Oi, Sandro, que legal que você está aqui. Sandro é um grande companheiro aí de jornada também. Então, Sandro, eu acho que assim, bom, eu sou um exemplo vivo de como os boards estão dando atenção a ESG, né? Eu digo assim, o meu perfil não é um perfil clássico de conselho de administração, tá certo? Há 5 anos eu não seria cogitada para um conselho de administração. Eu não sou da área financeira, não sou de planejamento estratégico, eu sou uma jornalista e uma especialista em sustentabilidade. Não é verdade, professores? Então, assim, eu não seria considerada, né? Mas hoje, os conselhos já perceberam que
temos que ter este capital humano, ou próprio, ou trazendo alguém que nos ajude a ter, né? Então, eu acho, Sandro, primeiro essa questão, né? Os boards perceberam, e isso é assim, não é só porque eu estou em 2 boards, mas eu vejo este movimento acontecendo. Seja trazer pessoas com essa expertise para o board, seja criar comitês de sustentabilidade que assessoram o conselho também, né? Então, eu vejo isso muito forte. A BlackRock soltou um paper, questão de uns 2 meses, um deles, dizendo assim, né? Pediremos para as empresas em que vamos investir para que todo o conselho, e não só um especialista, entenda de mudanças climáticas. Então, assim, vem a pressão do investidor, vem a pressão do mercado. Então, eu vejo os boards, claro, o ideal é que você tenha essa... não que todo mundo vai entender disso, não é nem esse o objetivo, mas tenha mais esse repertório. Então, eu vejo os boards preocupados com capacitação, né? Tem algum treinamento, tem alguma sessão que a gente pode fazer e trazendo mais especialistas também. Então, definitivamente chegou na agenda do conselho. Claro, né, gente? Depende da empresa e tal, mas como tendência, eu não tenho dúvida. Muito bem, né? Embora nós estejamos alcançando 19 horas, eu estou vendo que o quórum aqui está firme, você está entendendo? Então, vamos a uma pergunta, tá certo? Um chorinho aí, quem sabe dá para fazer mais uma ou duas, não é isso? Sônia, podemos abusar de você e ficar mais uns 10 minutinhos aqui? Tudo bem? Claro, prazer. Então, ótimo. Você tem aí uma pergunta na agulha, Edson? Tenho sim, João. Algumas pessoas que se manifestaram aqui, de alguma maneira, associado ao campo pessoal, né? Isso das carreiras e de como você enxerga a construção de carreira em ESG, oportunidades, principais passos. Nós temos ouvido falar bastante, 2 ou 3 semanas, tivemos com a Fernanda Camargo, da Right Capital, e ela disse, olha, há um tremendo desconhecimento, as pessoas não conhecem esse tema, algo novo. Queria ouvi-la também, nessa perspectiva, até um pouco de recomendações para a carreira aí, Sônia, se você puder fazer. Olha, eu acho que primeiro é uma carreira em crescimento, é uma grande oportunidade. Tem pesquisas também que mostram que surgiram mais posições, né, para especialistas em sustentabilidade, analistas, etc. E aí a formação, qual é? Né? Quer dizer, é interessante assim, as minhas equipes de sustentabilidade sempre foram majoritariamente de pessoas de relações internacionais, pessoas de RI. Porque é uma agenda global, né? Então, eu sempre tive interessante a maioria das pessoas. Eu sou de comunicação, acabei migrando para essa área, né? Então, assim, primeiro eu acho que a gente está de novo na raiz, que é conhecimento. A gente precisa se abastecer de conhecimento, né? Para poder atuar. Então, acho que primeiro é um mercado em expansão, tem oportunidade. A gente vê aí, quando a gente olha a Agenda 2030, indo para uma recuperação verde, a quantidade de postos novos de trabalho correlacionados com essa agenda que vão surgir. E aí a gente acaba tendo mais ofertas de cursos, e aí de vários tipos, curso rápido, curso online, curso maior, e a gente não combinou isso, mas eu vou falar, porque eu fiquei super honrada em integrar aqui uma das professoras do curso que a FIA está lançando, e é absolutamente não combinado mesmo, mas eu acho que é esse tipo de iniciativa dentro de uma FIA que faz uma diferença, porque isso mexe com a lógica de que ESG não é abraçar a árvore e beijar a criancinha, é dentro de uma agenda de business, né? Então, acho que a gente tem que procurar boas oportunidades e ofertas de cursos e correr atrás, e tem oportunidade de posição no mercado, com certeza. Bom, muito grato, Sônia, pela menção. Nós estamos aqui fazendo o nosso evento, tá certo? Eu não estou fazendo propaganda de curso, mas no final... Não, eu só fui eu, por isso que eu que falei. A gente põe o link, mas eu quero dizer para você, sim, que nós estamos muito orgulhosos de termos o passe, você está entendendo, da Sônia, para contar como é, não é isso? É que o nosso, né, no papo do futebol aqui é assim, né? Então, eu sei que ela é plural, ela está engajada em várias iniciativas de ensino, claro, mas estamos muito felizes que ela está jogando aqui conosco na FIA também. No final, a gente dá uma palavrinha, mas as perguntas não param. Vamos mais uma, nós estamos avançando aqui, vamos mais uma. O pessoal está firme aí, vamos lá. E essa aí é a questão do Fernando Venegar, desculpa, Fernando, se pronunciei errado o seu nome. A preocupação dele
é com aquela história do greenwashing, né? Ou seja, ele diz, seria legal termos indicadores auditáveis para evitar greenwashing, ou seja, é duro, né? A gente, tá certo, ficar, vamos dizer assim, vendo alguns oportunistas, tá certo, buscando embarcar numa onda que não é deles. Eu até, antes de passar a palavra para a Sônia, Fernando, para a gente ver o que a organização pode, tá certo? O que a sociedade consegue se organizar para evitar, né, isso, mitigar esses malfeitores, né? Tem aquela frase, né, da esposa de Júlio César, né, que diz assim, né, não basta ser honesto, é necessário parecer ser honesto. Então, é um assunto que envolve uma temática que a gente fala de engajamento de stakeholders, né? Ou seja, a empresa ela não pode só fazer, ela também tem que se preocupar com essa comunicação com os stakeholders, né? Precisa nessa comunicação né, no sentido amplo, né? Ou seja, é ouvir também o stakeholder, não é isso? E isso permite que aquilo que ela faz, efetivamente, as ações se traduzam naquilo que parece, né? Então, porque tem muita gente que muda essa frase, né? Ao invés de falar, tá certo, que não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto, né? Tem alguns que já estão falando assim, não, basta parecer ser honesto, tá certo? Não precisa ser honesto. Mas, enfim, Sônia, tá aí. Como é que a gente vai lidar com essa questão, você está entendendo, de indicadores críveis, de Então, sabe, eu tenho uma visão, eu até saiu um artigo meu no Valor Econômico, que o título é Greenwashing, por que estamos falando disso de novo? Porque, assim, quando eu estava no Itaú, né, construindo essa agenda lá, com um time maravilhoso, veio forte essa questão do greenwashing. Foi lá do primeiro Al Gore, né, lá 2005, 2006. E era um momento que, de fato, as coisas estavam se colocando, a gente não sabia o que é socioambiental, o que é trazer isso para um banco. Então, naquele momento, realmente veio forte a questão do greenwashing, quantas empresas estavam fazendo. Teve uma vez que todo mundo punha filme na TV, sabe? Somos sustentabilidade desde criancinha e tal. Eu acho que em 2021 existe o controle social. Eu acredito nisso. Eu acho que não adianta uma empresa vir a público falar o que ela não faz, vai ter um controle social sobre isso. Vamos olhar o que aconteceu na pandemia. Algumas empresas derraparam feio lá no começo, vocês lembram disso, e acabou. A rede social coloca ela numa posição que ela rapidamente ou tem que se posicionar ou ela vai perder valor, inclusive de mercado, né? Então, eu acredito muito no controle social, né? O que a gente está falando aqui agora, sabe Deus onde já está, né? Quer dizer, isso a gente não tem mais controle sobre isso. E como quem interage com a empresa há mais de 20 anos, nenhuma empresa eu acredito que venha a público para mentir. Se ela está fazendo isso, aí é outro tipo de conduta e a gente tem que tratar de outra forma, né? Agora, muitas vezes a ansiedade de fazer diferente, não entende do que está falando, é mal assessorada, faz um posicionamento, você fala, mas essa empresa está falando isso, ela sabe que não é isso. Então, assim, a minha posição, ela é muito tranquila. Eu não gasto tempo falando em greenwashing, de verdade. Mas, de novo, é minha posição como especialista em sustentabilidade. É claro que o investidor, é claro que um consumidor, enfim, vai ter que averiguar mais. E existe material disponível. Aí a gente volta nos indicadores, a gente vai no site da empresa, vê qual que é o relatório que ela publica, o que ela está noticiando, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem muitas agendas para pensar e acho que existe... O joio vai sendo separado do trigo meio naturalmente, né? Acredito nisso. Bom, pessoal, muito bem, tá certo? Nós estamos aqui alcançando já 19 horas e 8 minutos, né? Já ultrapassamos aqui o nosso horário, então eu gostaria, tá certo, de agradecer muito a presença a todos, mas antes de passar aqui a palavra para as considerações aqui finais da Sônia, do Edson, eu vou tomar aqui a liberdade de passar um pequeno teaser, são 120 segundos, né? E peço para a Línia colocar aqui no chat, tá certo? O link desse curso nosso, porque assim a gente pode compartilhar essa informação. Um instante, vou compartilhar aqui a minha tela.
Olá! Tenho uma boa notícia. A FIA está ofertando um curso completo de ESG, voltado para profissionais de empresas do terceiro setor, de organizações do sistema financeiro, propondo capacitar esses profissionais em processos de ESG. E para ser completo, esse curso está organizado em 4 módulos. O primeiro módulo, voltado a explicar o que é ESG, os fundamentos das 3 importantes dimensões do ESG. O segundo módulo, voltado a explicar o porquê do ESG. Intitulado de Stakeholders, esse módulo aborda Stakeholder Capitalism e vai dar o suporte para se entender as razões do ESG. O terceiro e o quarto módulo são voltados ao como implementar o ESG nas organizações. O terceiro módulo, chamado de Sell Side, está voltado a basicamente 2 públicos. Não só de organizações financeiras que estão ofertando produtos com ESG, mas também a profissionais que trabalham nas organizações e precisam reportar esses processos. O quarto módulo, intitulado de Buy Side, está voltado a profissionais que precisam fazer avaliação de risco, avaliação de portfólios de investimento em ESG. Claro, tudo isso com os melhores profissionais de mercado e especialistas no assunto, exatamente aqueles que você gostaria de conversar. E para poder conversar com eles, esse curso tem no máximo 30 alunos por classe, numa disposição de EAD síncrona, de tal sorte que você vai poder trocar suas ideias e tirar as suas dúvidas. Não perca esse curso da FIA. Visite o nosso site, quem são esses professores, e participe. Muito bem, tá certo. Estamos chegando aqui ao nosso finalmente, e eu gostaria então, tá certo, de passar aqui a palavra primeiramente ao Edson e depois para a Sônia, para as nossas considerações finais e encerrarmos então essa sessão. Por favor, Edson. Muito breve, agradecendo a todos estiveram presentes, todos e todas. Sônia, em particular, João, muito obrigado pelo convite. Eu queria só encerrar com uma frase. Eu acho que a gente está vivendo uma nova narrativa, uma nova forma de enxergar as nossas vidas pessoais como profissionais, consumidores, um tema bastante importante, governantes, empresários e empresárias. Nova narrativa, mas não podemos viver apenas a narrativa. Esse é um cuidado importante. Precisamos ir às ações concretas, às medições concretas. Caminho que eu fico muito feliz de poder ver nos próximos anos, sobretudo no Brasil, um país com grande potencial do ponto de vista de sustentabilidade, mas com desafios enormes no S social, no G de governança. Obrigado mais uma vez aí por essa noite. Não, obrigada, belas palavras, Edson, João, Maurício. Eu acho que assim, é só agradecer, né? Eu adorei a live, eu vi algumas pessoas falando, fiquei inspirado e tal, e a gente se energiza, né, com essa troca. Eu acho que é um bom assunto, né? É bom a gente falar de transformação e transformação do mundo e das pessoas. Então, eu também só quero agradecer, estar com vocês na FIA é uma honra para mim, estejam certos disso. E eu também gosto muito de frases, falei várias na apresentação, e tem uma frase que eu gosto também, que eu costumo dizer que assim, a gente está mais perto do que longe desse mundo que queremos e precisamos, né? Então vamos seguir forte, vamos seguir esperançosos, que a gente vai conseguir chegar em 2030 com muito dos ODS atingidos, eu tenho esperança disso. E boa noite, fiquem todos muito bem. Uma vez mais, grato Edson, grato Sônia, e grato a vocês, tá certo? Pela audiência, ficamos realmente muito felizes, até aqui no final, todos juntos, não é? Periodicamente vamos comunicar a vocês das nossas iniciativas, estamos com o mailing de vocês, a gente vai mantendo contato. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau, fiquem bem.